Boa noite, Igreja Digital. Que alegria a gente poder estar aqui para compartilhar esse tempo com você. Eu estou muito contente de estar aqui junto com o pastor Washington, com a Elisângela e também com todos vocês que ainda estão aqui conectados conosco. Amém, muito bom. Mais uma vez aqui. E hoje está muito bom, né? Estou com a Elisângela e o parceirão Marcos aqui e eu estou bem tranquilo, porque eu sou nervoso às vezes. Olá, Igreja Digital, muito boa noite para vocês. Boa noite, meus pastores queridos. Quando eles chegaram aqui, eu falei exatamente isso. Nossa, como eu estou bem hoje. Mas assim, deixa eu falar uma coisa. Eu falo isso para todos os pastores, tá? Que vem para cá. A gente sabe. Mas eu comentei assim com o pastor Marcos, porque ele é o líder da área de células. E nós tivemos aqui um bate-papo hoje, né? Falamos sobre as células. Temos um irmão aqui que está lá na Paraíba. Olha, eu vou orar por você essa semana, viu? Ô, Lenilson, eu tô te desafiando aqui junto com os pastores, né? Ele já recebeu o convite para participar de uma célula e ele falou que ainda não foi. E aí a pergunta que fica, né, Lenilson? O que você está esperando, né? Então, aproveita aqui para dar boa noite para quem está online aqui, falando no chat com a gente. A Edna Cunha, a Marli, a Maria de Fátima, o Flávio, a Regina, o Flávio Bruno. Bom, vamos começar, pastores, aqui. O culto estava, o pastor estava falando, as pessoas estavam dizendo no chat como o pastor Wander é usado para falar com a gente, né? E eu fiz uma enquete, a gente já vai começar sobre ela agora, porque eu fiquei feliz com o resultado da enquete, porque mostra que a nossa igreja, né, mesmo diante da crise, a primeira reação da nossa igreja digital é confiar em Deus, né? Então, a enquete que nós fizemos falava sobre quando enfrentamos uma crise, o que geralmente fala mais alto primeiro em nós. A confiança de que Deus está agindo, o medo do que pode acontecer, o problema diante dos nossos olhos e a necessidade de alguém orar comigo. E a maioria das pessoas responderam que é a confiança de que Deus está agindo. Mas, em segundo lugar, ficou um número bem expressivo, que disse que o medo do que pode vir a acontecer. Então, pastores, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, porque é justamente nesse ponto que a palavra que o pastor Wander toca no nosso coração hoje. É importante a gente entender que a fé, ela não nos isenta do medo, mas ela nos convida a crer e confiar a despeito do medo. Muitas histórias bíblicas que nós vemos expressa isso, expressa o medo daqueles personagens, né? Quando o Gideão é convocado ali, ele está num lugar malhando trigo, que era um lugar, na verdade, de amassar as uvas, né? E era um lugar mais reservado, mais escondido. E ele estava escondido porque ele estava com medo dos inimigos. Mas o Senhor se apresenta ali e chama ele de valente, de corajoso e reafirma que está com ele. Então, eu creio que muitas vezes, em muitas situações, quando a gente sente esse medo, a alegria que nós temos é que o Senhor faz questão de reafirmar que Ele está conosco. E essa foi a promessa de Jesus, né? O Espírito Santo que habita em nós, ele nos relembra disso, que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós também muitas vezes sentimos medo, né, Washington? Eu sou um medroso. Mas eu também sou dependente do meu Deus. Amém. Eu creio que Ele está sempre conosco, em todos os momentos. Ele nos fortalece, Ele nos direciona. E a Bíblia sempre tem alguma coisa para a gente, né? É maior o que está em nós do que está no mundo. A gente se apropriar das promessas de Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Amém. A Roseni, ela fez uma pergunta para a gente e ela colocou assim: e quando lutamos, batalhamos e mesmo assim nada acontece? Eu vou dizer uma coisa para você. Qual é o nome dela? Roseni. Eu vou te falar uma coisa, como capelão, e junto com pessoas que enfrentam situações difíceis, eu falo para você o seguinte: não batalhe. A batalha é do Senhor.
Só devemos confiar e descansar e saber, como a gente falou aqui, né? A gente não está sozinho, Ele batalha por nós. E se apropria da promessa que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E algo importante que a gente nunca pode esquecer, né? Em Eclesiastes diz que tudo tem um tempo determinado. Exatamente. Muitas vezes a gente não consegue entender o tempo de Deus, e o tempo de Deus ele é diferente do nosso, né? Se um dia nos átrios do Senhor valem mais do que 1000, muitas situações que nós vivemos, nós muitas vezes não compreendemos. Eu guardo sempre o testemunho de uma irmã aqui da nossa igreja, que orou pela conversão do seu marido por 51 anos. Para nós parece, né, poxa vida, 51 anos é uma vida. Mas ela perseverou no Senhor, e o Senhor trouxe para ela a vitória, porque ela pôde ter a alegria de ver o seu marido convertido e batizado. E a gente tem sempre testemunho. A fundadora da nossa igreja, no seu 3º câncer, ele estava enfrentando uma situação muito difícil, sem perspectiva nenhuma, e chegou o pessoal da capelania lá: e aí, Sônia, como é que você tem passado esse tempo difícil? Ela falou: estou no meio da fornalha, mas no meio da fornalha eu estou refrigerado pelo Espírito Santo. Eita! Ai, que lindo! Eu fiquei até arrepiada agora. É muito bom ouvir essas coisas, né? Porque isso acalma o coração da gente, né? Isso traz ali uma pessoa que está vivendo uma situação difícil e, gente, não tem como não sentir o cuidado de Deus, né? Mas os olhos foram abertos, né? Exatamente. Como na palavra como foi hoje, né? Os olhos foram abertos. E eu quero falar um pouco, o percentual da enquete foi até baixo, mas sobre a necessidade de alguém estar junto, de alguém orar. Eu, pastores, eu vou falar por mim, tá? Igreja Digital, porque eu sei que alguém vai se identificar comigo. Eu ainda tenho a mania de passar por algumas situações sozinha, porque eu acho que, na minha visão limitada, eu acho ruim ocupar pessoas com os meus problemas. Então eu tento ali controlar a situação e resolver só entre mim e Deus. Mas eu tenho a plena convicção de que eu não posso fazer isso. E chega uma hora assim que o problema, porque a gente precisa compartilhar com alguém, né? A gente precisa dividir. E Deus é tão misericordioso que Ele levanta pessoas. Hoje, quando eu cheguei aqui para o serviço, teve uma irmã que falou assim para mim: Eli, eu pensei em você a semana inteira e eu orei por você. Eu falei: muito obrigada, porque Deus sabe o quanto eu estava precisando. E aí entra o papel da célula, né? E eu dou graças a Deus porque o pastor Marcos está aqui sobre essa necessidade de estar junto. Então, pastor, eu já até fixei lá no chat o link da central de células. E eu estou falando isso para mim também, tá, gente? Para fixar. O pastor Marcos está aqui, o pastor Washington também pode falar a respeito. Mas vamos falar da importância. Ali, Eliseu e Geazi foram, digamos que eles eram membros da mesma célula. E Eliseu foi ali, deu uma palavra de encorajamento, né, pastores? Passo a bola para vocês. Isso é algo que nós cremos muito, né? Na área de células, nós usamos uma assinatura que é ninguém cresce sozinho. E Deus, Ele nos estimula a viver essa comunidade de fé, né? Porque nós não estamos fortes o tempo todo, nós muitas vezes vacilamos no nosso pensamento, nós muitas vezes nos enfraquecemos, e isso é natural enquanto seres humanos. E como é precioso quando alguém chega do nosso lado para dizer: olha, não desiste, eu estou com você, continua, Deus vai te abençoar, Deus vai te trazer a vitória. Então, eu creio que é uma coisa que a gente estimula as pessoas a viverem em célula, mas é algo que, graças a Deus, na nossa igreja, nós temos vários ministérios e várias áreas que caminham nesse sentido. O trabalho que acontece através da capelania mesmo, e o pastor Washington é um grande vetor disso. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que às vezes estavam ali no hospital até meio que desesperançadas e recebem ali uma oração, recebem um abraço.
né? E elas são renovadas e elas se sentem ali abraçadas pelo próprio Senhor Jesus, né? Então isso é precioso, meu irmão, não caminhe só, não ande só. Isso que a Elisângela compartilhou é comum, muitas vezes a gente não quer abrir o nosso coração e a gente tem estimulado na nossa igreja a questão do discipulado. E o discipulado é justamente você ter alguém para viver a vida na vida com você, para você poder ali realmente abrir o seu coração, alguém que vai ser da sua confiança, você vai poder colocar ali coisas mais pessoais, mais íntimas suas, mas para que seja colocado em oração, para que seja colocado à luz da Bíblia e para que você seja fortalecido. E muitas vezes as provações que a gente passa vai servir para te aproximar de Deus. É uma forma que nós temos de entender o propósito de Deus, mas assim, a gente não pode andar sozinho. E uma das maneiras de Deus responder ou vir em socorro para você é exatamente levantar alguém para estar ao teu lado, para ombrear, para estar junto. E assim, eu vou falar uma coisa, Elisângela, uma das maneiras da gente ser curado ou vencer os obstáculos é a gente falando, verbalizar. Isso é muito bom. A gente dividir. Peça a Deus para colocar diante de ti um companheiro, um amigo, um colaborador, um discipulador. E isso vai ser muito bom. Amém. Bom, então já vou confessar aqui o meu medo dessa semana, porque amanhã eu vou enfrentar um gigante chamado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Eu me formo no final do ano em Direito. Glória a então Deus. Já estou aqui confessando, Igreja Digital, orem por mim, para que Deus abra, né, a minha visão espiritual, que eu sei que Ele está comigo, eu tenho certeza que eu vou ser aprovada. Só que eu não posso ficar nervosa, né? Então já estou confessando aqui, já estou pedindo a oração de vocês, já vou encaminhando aqui para o final. Que a nossa oração essa semana, né, pastores, seja para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que Ele veja o livramento que Ele nos dá, para que a gente sinta a presença poderosa dEle, para que a gente veja a força do Senhor em nós e a vitória que Ele nos dá. Vamos orar, pastor, para encerrar esse momento? Vamos. E eu quero estimular você, meu irmão, que sempre se conecta conosco através da nossa igreja digital. Não caminhe sozinho. Né? Faça parte de uma célula, participe da célula, a Elisângela já colocou aí o link, mas nós temos mais coisas que você pode estar envolvido. Nós temos a escola bíblica que vai te ajudar a desenvolver um relacionamento mais pessoal com Deus. Nós temos grupos de passos do Celebrando, né? Agora nós temos até a capelania online também acontecendo, né, pastor Washington? Um projeto novo que tem nascido. Então, meu irmão, se envolva, porque quando você está nesse relacionamento, quando você está servindo a alguém, Deus também está te abençoando, Deus também está ministrando na sua vida. Que o Senhor te dê uma semana abençoada e que te estimule a fazer parte do corpo dele. Amém, amém. Quero aqui para ficar registrado e ficar de testemunho já. Elisângela, você vai ser aprovado com a nota máxima. Amém. E Amém. você vai trazer aqui o testemunho. Amém, Nós temos amém, que amém. apropriar aqui da bênção. Estão dando o papel ali, já acabou. Acabou o tempo, Mas infelizmente. eu quero continuar. Mas vamos orar, gente. É um prazer. Vamos orar aqui para a gente pedir a Deus, né? Bênção para a gente. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, o dia que estivemos na tua casa. O Senhor falou aos nossos corações e falou, Deus, em lares, ó Deus, através da Igreja Digital. Obrigado pela Igreja do Recreio, pela palavra do pastor Wander, e que possamos estar sempre vivendo para agradar a Ti e receber de Ti forças para continuar aqui neste mundo até a volta do Seu Filho, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento aqui com os nossos irmãos. Abençoe cada um, entre em suas vidas, em seus lares, esteja junto com eles, que eles sintam, ó Deus, o toque da sua mão, das suas mãos e também dos seus braços em volta de cada um deles. Abençoe a nossa semana e que no dia de hoje ainda, no finalzinho, sejamos ainda mais abençoados por Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém.